Uma boa noite para quem nos acompanha nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal prorroga prazo para a União apresentar forma de execução de plano sobre medidas contra queimadas. Destaque de Adriana Mesquita. O relator mandou ainda que a União complemente o plano com uma definição clara do modelo de gestão de informações do universo rural brasileiro. Regras de isenção da reforma tributária são questionadas no STF. Pesquisa pronta divulga 2 novos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. Destaque de Breno Zonta. O Superior Tribunal de Justiça atualizou seu entendimento sobre uso capião de bem objeto de herança pelo herdeiro e sobre a correção de erro material de ofício pelo julgador, mesmo após trânsito em julgado. E ainda, tribunais de segunda instância devem informar valor da causa nos dados cadastrais dos processos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Agora são 6 horas e 16 minutos, o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal estendeu o prazo para que a União apresente proposta de execução de plano de combate às queimadas. O documento deve ser entregue antes da audiência de conciliação que vai discutir este tema. Quem detalha é a repórter Adriana Mesquita. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ampliou até 7 de março o prazo para a União apresentar o documento que estrutura a execução do plano contra as queimadas. A apresentação do plano de aprimoramento e integração dos sistemas de gestão territorial estava prevista para 5 de fevereiro. No entanto, a União alegou que o ato regulamentar da governança não foi concluído por exigir trâmites administrativos de todas as pastas envolvidas. Dino ampliou o prazo no âmbito da ação em que a Suprema Corte mandou à União reorganizar a política de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Segundo o ministro, é necessário que o documento seja apresentado antes da audiência de conciliação e contextualização, agendada para 13 de março, sobre os 3 planos do governo federal para prevenir incêndios florestais em 2025. O relator mandou ainda que a União complemente o plano com uma definição clara do modelo de gestão de informações do universo rural brasileiro, a integração dos dados do Cadastro Ambiental Rural com os sistemas de monitoramento do desmatamento e o estabelecimento de plano de capacitação e suporte técnico permanente, entre outros pontos. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. E hoje o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada de participar do homicídio de Henri Borel em 2021. O pedido de soltura foi feito pela defesa de Monique após ter sido agredida por outra interna na prisão. Antes de avaliar o caso, o relator solicitou informações à Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Em resposta, o órgão público relatou que Monique Medeiros é mantida em cela separada e que as atividades são desenvolvidas em horário diverso das demais internas, como banho de sol, assistência religiosa e também assistência jurídica. A agressora foi isolada preventivamente e, além disso, foi instaurado um procedimento de apuração de falta disciplinar sobre este episódio. A Secretaria de Administração Pública informou ainda que buscou Monique Medeiros e que ela relatou inicialmente não ter interesse em representar criminalmente a agressora. Assim, de acordo com Gilmar Mendes, a administração penitenciária adotou todas as medidas para salvaguardar a integridade física da detenta, apesar do desinteresse inicial em ver processada a agressora. Agora são 6 horas e 19 minutos e a gente muda de assunto, fala sobre o STJ, que mudou o entendimento sobre uso capião e também sobre correção e erro material. As informações com o repórter Breno Zonta. O Superior Tribunal de Justiça atualizou seu entendimento sobre uso capião de bem objeto de herança pelo herdeiro e sobre a correção de erro material de ofício pelo julgador, mesmo após trânsito em julgado. E os novos entendimentos da Corte já podem ser consultados pela página Pesquisa Pronta. A iniciativa é produzida pela Secretaria de Biblioteca e Jurisprudência. Pela página, é possível acessar a jurisprudência do STJ sobre temas de destaque em tempo real. Interessados também podem realizar consultas por ramos do direito ou por categorias pré-definidas, como assuntos recentes, casos notórios e teses de recursos repetitivos.
A página Pesquisa Pronta está disponível no portal do STJ. Lá, basta clicar em Jurisprudência e depois Pesquisa Pronta a partir do menu na barra superior do site. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. E a partir de amanhã, o acesso ao portal jus.br vai passar a exigir contas nível ouro dos usuários que fazem login via gov.br. A medida busca reforçar a segurança e a confiabilidade dos serviços digitais oferecidos pelo Poder Judiciário. Com a alteração, os usuários que fazem login pelo gov.br não poderão mais autenticar o acesso por meio de instituições bancárias que atendem apenas ao nível prata. Para continuar acessando o jus.br sem restrições, esses usuários precisarão utilizar a conta no nível ouro, atualizando-a. O nível ouro requer determinados requisitos, como a validação biométrica facial por meio de aplicativo do gov.br, integrado aos dados da Justiça Eleitoral. As informações detalhadas sobre como realizar essa atualização e as diferenças entre os níveis bronze, prata e ouro podem ser encontradas no site oficial do governo. Os usuários, que já possuem essa conta nível ouro, vão poder continuar acessando normalmente, assim como aqueles que utilizam outros meios de autenticação além do gov.br. Agora são 6h21, a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere que a associação que representa autistas questiona regras de isenção da reforma tributária. E ainda, os tribunais devem informar valor da causa nos processos enviados no Superior Tribunal de Justiça. Daqui a pouco. Radar da Justiça. O Instituto Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência Oceano Azul ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra as regras da reforma tributária que tratam da isenção de impostos para a compra de veículos por pessoas com deficiência. O instituto, que defende interesses de pessoas autistas, alega que a norma impõe novas restrições, o que gera insegurança jurídica e também limita o acesso a direitos já garantidos. De acordo com a lei complementar, a alíquota de 2 novos tributos, o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, fica zerada para a compra de veículos para pessoas com deficiência. O benefício é válido na aquisição de veículos de até R$200 mil, mas a isenção incide apenas sobre o limite de R$70 mil. A lei traz uma lista das deficiências contempladas pela redução e restringe o benefício às de grau moderado ou grave, ou seja, que causam comprometimento parcial ou total das funções de partes do corpo. O Instituto Oceano Azul argumenta que as restrições são discriminatórias, pois a isenção exclui pessoas com autismo de nível de suporte 1, prejudicando o acesso a bens e serviços coletivos. Também sustenta que as exigências para a comprovação da deficiência mental são excessivamente burocráticas e não levam em consideração a diversidade desses casos. Segundo a associação, a lei viola os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e desrespeita a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A ação foi distribuída ao ministro Alexandre de Moraes. E o valor da causa nos processos enviados ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, devem ser informados pelos tribunais. Quem traz as informações é a repórter Carolina Cassola. A partir do dia 1º de abril, os tribunais de segunda instância deverão informar o valor da causa nos dados cadastrais dos processos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Os processos transmitidos após essa data, que não especificarem o valor da causa nos metadados, serão recusados e devolvidos às cortes locais para adequação. A Instrução Normativa STJ/GDG 1/2025 atualiza o Manual de Especificação de Dados e Indexação de Peças, que traz orientações para cada classe processual a ser enviada à instância superior. Além do valor da causa, os autos eletrônicos ou digitalizados precisarão conter os dados cadastrais que já são exigidos atualmente, como o número único, a classe processual e a discriminação de todas as partes que integram a lide, com seus respectivos CPFs ou CNPJs.
O titular da Secretaria Judiciária do STJ, Augusto Gentil, afirmou que a iniciativa é importante, pois amplia a base de dados e possibilita a realização de estudos e levantamentos estatísticos sobre o valor pecuniário das causas que chegam ao tribunal. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. A seguir, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Agora são 6 horas e 26 minutos e vamos saber o que é notícia nas cortes do Brasil. O Comitê de Tribunal Paraibano prioriza julgamento de processos com pessoas idosas. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça da Paraíba instituiu o Comitê para a Promoção de Políticas Públicas Judiciais de Atenção às Pessoas Idosas. O comitê atua na garantia dos direitos dessas pessoas, sobretudo priorizando o julgamento das ações em que há idoso envolvido e monitorando o tempo médio de tramitação desses feitos. O comitê também mantém bases de dados e informações estatísticas atualizadas. Projetos de justiça restaurativa são difundidos em comarca de Rondônia. Destaque de Mércia Lívia. Professores, gestores e alunos da Escola Joaquim de Lima Avelino, Ouro Preto do Oeste, participaram de atividades voltadas à difusão das práticas restaurativas, realizadas pela Coordenadoria do Programa Estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de Rondônia. A mobilização contou com a parceria do Núcleo Psicossocial local e, além da comunidade escolar, também participação de representantes da Superintendência Regional de Educação. Justiça Federal realiza mais de 400 atendimentos no Maranhão. Cristina Mara. A cidade de Vargem Grande, no Maranhão, recebeu o projeto Praça da Justiça e Cidadania, uma iniciativa da Justiça Federal em parceria com o Tribunal de Justiça do Maranhão. O evento reuniu 25 instituições e promoveu acesso ágil e humanizado à justiça para a população local. Ao todo, foram realizadas 320 audiências, 438 atendimentos e R$1,5 milhão em acordos. Tribunal Catarinense instala nova unidade de execuções fiscais. Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina instalou a Unidade Estadual de Execuções Fiscais de Baixo Valor. Ela tem competência para processar e julgar as execuções fiscais municipais, estaduais e federais de valor inferior a R$10 mil, quando do ajuizamento. Isso vale para os casos em tramitação em todas as comarcas do estado em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. Agora são 6 horas e 30 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite. Até amanhã.